Rapaziada, esse cara é zica, ele veio treinando que nem o Saitama, só que com armas. Ele treinou batendo mais de 10 mil vezes com todas as armas brancas. Quando ele dominou elas, ele foi para as armas de longo alcance. Depois disso, o jogo virou realidade e agora ele pode derrotar qualquer um com um tiro. Então, se curtiram, não esquece de bater a nossa meta e vamos embora pro vídeo. A história começa com um jogador que nunca levou os jogos a sério. Por causa disso, ele só pode assistir imponente enquanto a sua irmã era massacrada por uma pessoa desconhecida. O peso da culpa recaiu sobre ele, pois como irmão mais velho ele falhou em protegê-la. Perdido em seus pensamentos, ele tentava entender aonde errou. Assim ele não percebeu a silhueta de um homem atrás com uma espada que se aproximava. No instante a lâmina perfurava o seu corpo. Enquanto ele ainda estava consciente, um estranho erguia ele e sem hesitar jogou no chão. O Liu se recusava a aceitar essa realidade. Se ele soubesse que o fim dele seria esse, ele teria levado o jogo mais sério desde o começo. Desde a morte dos seus pais, os dois ficaram sozinhos, e o maior sonho dele era cuidar da sua irmã, garantindo que ela tivesse um futuro promissor. Ele se dedicava ao jogo chamado Yuan World, mas para ele era apenas como uma diversão. Mal ele sabia que esse mundo virtual tomaria o controle da realidade, concedendo aos seus jogadores as habilidades que seus personagens tinham enquanto eles estavam jogando o jogo. Enquanto os dois riam e discutiam sobre seus próximos passos, nessa hora algo despertava dentro dele. Ele se ergueu com 3 pensamentos. Primeiro, ele odiava aquele mundo, onde as regras eram alteradas tão fácil. Segundo, ele desprezava a si mesmo por não ter levado o jogo a sério. E acima de tudo, ele estava com ódio profundo pelo cara que peixeirou a sua irmã. Com um movimento rápido, Liu pegou algo que estava no chão e lançou contra a cabeça do vagabundo. O inimigo atordoado levou a mão na cabeça confuso sobre o que tinha acontecido. O Liu caído no chão observa tudo com um sorriso satisfeito, feliz por ao menos ter conseguido resistir um pouco. No entanto, seu destino já estava selado. Sem hesitar, o cara finalizava ele com a peixeira, dizendo que jamais permitiria que um baixo nível ousasse enfrentá-lo. Porém, algo estava errado. O Liu despertou na sua cama em casa. Do lado de fora, um anúncio ecoava pelas ruas. Restam apenas 8 horas para a abertura do jogo Yuan World. O Liu se levantava rápido, incapaz de acreditar no que estava acontecendo, pois ele se lembrava perfeitamente daquela tragédia. Olhando ao redor, ele não reconhecia onde estava, até que percebeu que era o seu antigo apartamento, onde ele morava 3 anos atrás. De repente, a porta abriu e ele escutava uma voz. Ele ficava paralisado sem acreditar o que estava vendo. No corredor estava sua irmã segurando uma caixa que continha a autorização para o jogo Yuan World. Com a voz trêmula, ele pergunta em que ano eles estavam. Ela, surpresa com a pergunta, respondeu brincando que parecia que ele tinha acordado de mau humor e disse que o ano era 2030. Aquilo atingiu ele em cheio. Ele ficou imóvel, incapaz de acreditar no que acabou de ouvir. Ele levantava rápido e correu até a janela. Com a boca aberta, ele percebia que havia retornado exatamente no dia em que o jogo Yuan World foi lançado pela primeira vez. Sem hesitar, ele abraçava sua irmã e prometeu a si mesmo que dessa vez não vai permitir que aquilo aconteça de novo. Ele vai se tornar o jogador mais forte desse mundo. Era 27 de julho de 2030. O jogo de realidade Yuan World foi lançado em 1º de setembro. Ele tomou o controle do mundo inteiro. Todos os jogadores receberam as habilidades do seu personagem dentro do jogo. O nosso prota seguiu o caminho de um jogador que apenas explorava o mundo. Isso levou ele a um destino trágico. Devido ao seu baixo nível, ele acabou morrendo no Yuan World. Porém, por algum milagre, ele teve uma sorte inesperada. Ele renasceu e retornou 3 anos no tempo, para o exato momento em que o jogo estava prestes a ser lançado. Dessa vez, ele estava decidido a se tornar o jogador mais forte. Na cabeça, ele pensava agora na realidade. Ele foi surpreendido quando seu irmão o empurrou, pois ele, sem perceber, começou a abraçar ela. Ela ficou envergonhada, achando que ele tinha pirado da cabeça. Coçando a cachola, ele sorriu sem graça e disse surpreso que realmente precisa fazer isso. Avançando 8 horas no tempo até o momento do lançamento do Yuan World, o nosso prota colocou os óculos de realidade virtual e deitou na cama. Ele sabia que restavam 34 dias antes que o jogo dominasse tudo. Se nesse período ele conseguisse se tornar o jogador mais forte, ele e a sua irmã não morreriam. Ao entrar no jogo, apareceu na praça principal, onde vários jogadores estavam reunidos. No centro, um administrador estava prestes a demonstrar o poder da habilidade chamada de força. O primeiro golpe foi simples, cortando uma grande rocha. No entanto, ao concentrar sua energia, ele mandava outro ataque e com um único movimento ele partia a rocha em 2 como se fosse manteiga. A demonstração deixava todos surpresos. Após o fim do treinamento, o sistema transportou o nosso prota diretamente para o jogo. No ponto de surgimento, diversos jogadores olhavam ao redor, deslumbrados com esse novo mundo. Porém, o Liu tinha um único foco:
foco evoluir o mais rápido possível. Ele decidiu então escolher a habilidade Força, pois era considerada a mais misteriosa e determinava a diferença entre um jogador comum e um verdadeiro guerreiro. Sem perder tempo, ele partiu em busca do pavilhão do treinamento. No mundo do Yuan World não existiam classes de combate fixas, apenas divisão baseada em armas. Sabendo disso, Lin Yun queria dominar uma arma o mais rápido possível, pois a base do poder estava na maestria. Assim que ele atingisse 100% de proficiência, ele teria domínio completo sobre a habilidade Força. Com essa urgência, ele apressou até o pavilhão, preocupado que todas as áreas de treino possam estar lotadas. No entanto, para sua surpresa, quando ele entrou, ele percebeu que estava vazio. O Lin Ye não se importou, ele estava determinado para alcançar seu objetivo. Ele foi direto até o suporte de armas e começou a sua escolha. A katana era sua favorita, então ele decidiu começar por ela. Porém, ele sabia que deveria testar todas as opções disponíveis. Após 5 horas intensas de treinamento, ele estava exausto. Mesmo assim, ele conseguiu dominar completamente o uso da katana, tornando essa sua arma principal. Apesar do cansaço, ele sabia que não tinha tempo a perder. Sem hesitar, ele pegou uma espada longa e começou o ciclo de treinamento de novo. No pavilhão das armas, um casal caminhava pelos corredores admirando o quão realista isso era. De repente, a garota notou que tinha algo estranho acontecendo. Curiosa com os sons que vinham de lá, ela perguntou o que poderia haver aqui dentro. O rapaz olhou para cima e viu a placa sobre a entrada e comentou que provavelmente é um espaço de treinamento. Sem hesitar, a garota espiou pelo canto da porta. Foi então que avistou nosso Pruta treinando incansavelmente com uma espada. Ela percebe que o Lin Yue era o único treinando naquele local, o que parecia bastante estranho. O casal se aproximou do suporte de armas, mas não pegou nenhuma delas. Antes, eles queriam entender como funcionava o treinamento. Eles observaram um pouco e depois jogaram as armas no chão, dizendo que aquilo era uma atividade entediante. Então, só os perdedores deviam fazer isso. Ao saírem, o rapaz explicou que o pavilhão de treinamento servia apenas para aumentar a proficiência em armas, sem oferecer outras vantagens. A garota falou para eles saírem logo e investir para subir de nível. O rapaz concordou, mas antes de ir embora, ela olhou para trás mais uma vez pro Lin Ye. Por alguma razão, ele ficou gravado na sua memória. Ele, por sua vez, sequer percebeu que alguém passou por ali. Ele golpeava sem parar, sem demonstrar qualquer intenção de descanso. No primeiro dia, ele dominou completamente a katana e a alabarda, mas a sua tão esperada habilidade especial não foi concedida. No segundo dia, ele atingiu maestria máxima no uso da lança, do machado, do escudo e do martelo. Mesmo assim, seu poder não despertou. No terceiro dia, enquanto outros jogadores já haviam atingido os níveis 10 a 20, o Lin Ye ainda estava no nível 1 e a sua força continuava oculta. Por um instante, ele considerou que talvez devesse subir de nível antes de continuar, mas logo ele se afastou desse pensamento. Se ele queria se tornar o jogador mais forte, ele precisa obter a sua habilidade a qualquer custo. Mais uma vez, a cena vai próxima do pavilhão. O mesmo casal caminhava por ali discutindo o fato de que um jogador tinha morrido. O castigo no Yuan World era cruel. Ao morrer, o jogador perdia completamente seus níveis e experiências. No meio da conversa, a garota mais uma vez avistou Lin Ye e ficou bem surpresa. Ele ainda estava aqui treinando. O rapaz ao lado dela também ficou chocado. Ele disse que tinha diversas formas mais emocionantes de jogar, muito melhor do que ficar apenas treinando sem parar. A garota intrigada não conseguia entender por que ele insistia tanto. Seu amigo sugeriu que ele soubesse de algum segredo escondido. Empolgado, eles pensaram em dominar alguma arma também. Porém, a garota interrompeu essa ideia. Ela dizia que aquilo era inútil, pois o Lin Ye já estava no treinamento há 3 dias inteiros e nada tinha mudado. Enquanto outros jogadores chegavam no nível 20, ele apenas aprimorava sua técnica de armas. Não teria chance dele vencer dessa forma. O Lin Ye, no entanto, ignorou esse casal. Ele tinha um objetivo e não vai desperdiçar tempo com distrações. Sem paciência para continuar ali, ela puxou o braço do amigo e insistiu para eles irem embora. Dias depois, o nosso prota recebeu uma notificação inesperada. Ele tinha dominado 18 tipos de armas, por isso ele ganhou o título de Mestre Armeiro. Agora ele era capaz de utilizar as habilidades e características das outras 17 armas com qualquer uma das principais. Com o chicote da mão, ele estava exausto, processando a mensagem que estava nos seus olhos. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Ele havia aprimorado todas as armas brancas possíveis, mas a sua tão esperada habilidade nunca se manifestou. Por conta disso, ele decidiu descartar as armas de lâmina. Talvez seu verdadeiro talento estivesse no armamento de fogo. Sem perder tempo, ele foi para o pavilhão das armas de fogo. Enquanto caminhava, ele pensava sobre algo. Na sua vida anterior, jamais encontrou um jogador que utilizasse o poder com armas de fogo. Quando ele entrou, um salão impressionante se revelou nos seus olhos. Havia uma variedade imensa de armas. Sem hesitar, ele escolheu uma pistola. Os dias estavam passando depressa. Já havia se passado mais de 5 dias, e ele
estava certo de que os outros jogadores já tinham atingido o nível 30. Enquanto isso, ele ainda estava aqui no nível 1. Olhando por uma enorme seleção de armas, ele sentiu um aperto no peito. Havia muitas opções e por conta disso, o World poderia se tornar o mundo antes que ele dominasse todas elas. Por um instante, ele questionou se valia a pena. No entanto, a lembrança da sua irmã voltou na sua cabeça. Aquele jogador de nível 20 que acabou com os dois. O sangue fervia nas suas veias porque ele não tem escolha, ele não pode voltar atrás. Respirando fundo, ele ergueu a pistola e começou seu treinamento. Ainda que o seu destino fosse morrer de novo, ele jamais vai desistir. Enquanto isso, no pavilhão do treinamento, a garota que antes zombava da dedicação do Lin Ye decidiu voltar para conferir. Porém, ela olhava lá e não encontrou ninguém. Surpresa, ela pensou se ele tinha desistido e partido para outra. De repente, um som estava ecoando pelo ambiente. Era tão estrondoso que fazia o lugar congelar. Ela se perguntava o que era aquilo. Ela seguiu o barulho e subiu as escadas em direção aos pavilhão das armas de fogo. Ao espiar pelo canto da porta, ela ficou de boca aberta porque o Lin Ye tinha parado de atirar. Ao redor dele, uma estranha aura esverdeada trêmula. A garota cobriu a boca e segurava o grito. Seus olhos refletiam um puro horror. O Lin Ye, por sua vez, permaneceu paralisado. Ele não olhava para nada, como se estivesse perdido no vazio. Mas, na verdade, ele estava lendo a notificação que esperou por tanto tempo. A mensagem dizia: parabéns, você atingiu 100% de maestria na pistola. E como recompensa, você adquiriu uma nova habilidade. Um arrepio percorria pelo seu corpo. Ele finalmente recebeu o poder. Agora, pela primeira vez, ele se sentia preparado. Ele ria porque o próximo passo era claro: subir de nível e alcançar os outros jogadores. As suas estatísticas estavam em 5 e a única exceção era sua resistência especial, que tinha apenas 1 ponto. Além disso, um novo ícone de habilidades passivas apareceu. Ele ia até a saída porque estava pronto para começar a subir de nível. No entanto, quando ele chegou na porta, ele notou uma garota parada no corredor. Ela tentou agir naturalmente, desviando o olhar, mas o Lin Ye não perdeu tempo tentando descobrir quem era. Ele simplesmente passou direto como se ela nem estivesse ali. A garota se sentia estranhamente envergonhada nisso. Um sentimento de irritação tomou conta dela sem entender por que estava constrangida. Ao sair do pavilhão de treinamento, Lin Ye teve um pensamento. Apenas uma arma adequada ao jogador poderia conceder poder. Com isso em mente, ele decidiu ir até a loja de equipamentos. Ele precisa comprar uma pistola, munição e uma arma de combate corpo a corpo. Pelo caminho, ele ouviu rumores sobre o Yuan World. A informação mais relevante era que o jogo tinha atingido a marca de 10 milhões de jogadores online. Chegando na loja, ele escolheu os equipamentos e comprou uma pistola de baixo nível chamada Dragão Branco, uma caixa com 300 balas comuns e uma adaga de nível baixo. No total, ele gastou 1000 moedas. Ao sair da loja, ele ficava desanimado, os preços estavam muito altos. Para ele, a empresa por trás do Yuan World havia exagerado nos valores dos itens. Ainda assim, ele estava satisfeito com suas novas armas. Ao observar a adaga, ele pensava em uma coisa. Sem hesitar, ele ativou a sua habilidade especial, o Mestre Armeiro. Essa habilidade permitia superar as limitações da arma. O primeiro teste de verdade do seu novo poder estava prestes a começar. Decidido a testar as suas habilidades, ele foi até a empresa de jogos Mirror Kingdom. Esse lugar permitia que os jogadores criassem uma cópia espelhada de si mesmo para lutar contra ele. As regras eram simples. Se um jogador conseguisse vencer a sua cópia, ele recebia o dinheiro e experiência extra. No entanto, havia 2 condições para participar. O jogador precisava estar pelo menos 5 níveis abaixo da sua cópia e também pagar 10% do seu ouro para entrar na luta. Para o Lin Ye, essas condições não eram um problema. Na verdade, era o cenário perfeito para ele. Ele ainda estava no nível 1, mas agora possuía um poder real. Enquanto ele caminhava pelo salão, ele ouviu um grito. 2 jogadores saíram do ponto de respawn reclamando da dificuldade das cópias. Eles pareciam ter perdido tudo que tinham conquistado. Perto dali, 2 jogadores observam a cena. Eles zombavam dos derrotados. Ao notarem o Lin Ye, eles prestavam atenção. Um deles reparava na pistola e ria com desprezo. Para ele era a pior escolha possível, uma arma de fogo. O outro também mostrava desdém, convencido de que ele não passava de um novato sem experiência. O Lin Ye permanecia em silêncio, apenas observando. Eles não faziam ideia do que esse cara era capaz. O Lin Ye, depois de confirmar sua decisão, preparou a sua cabeça para sua primeira batalha no Reino Espelhado. Ele sabia que devido à falta de experiência, as chances estão contra ele. No entanto, ele também compreendia que ele não tinha escolha a não ser lutar. Ele acessou o menu do sistema e depois de navegar, outra notificação apareceu pedindo confirmação para enfrentar o jogador espelho. Apesar do medo, ele confirmou. O sistema então exibiu uma notificação solicitando a confirmação do pagamento, no valor de 100 moedas. Depois de aceitar, uma segunda notificação aparecia, lembrando que uma vez dentro do reino espelhado,
Os jogadores não podem sair até a batalha terminar. Alguns momentos depois ele era transportado para a arena. Seu oponente era um jogador pronto para o combate. A contagem regressiva começou. Quando ela chegou em 5 segundos, os nervos tomaram conta dele. Ele nunca tinha lutado contra ninguém por vontade própria. A sua perna começou a tremer, distraindo ele ainda mais. Ele tentava se acalmar e dava uns tapinhas nas pernas. No entanto, a distração fez com que ele perdesse o início da batalha. Seu oponente, empunhando uma espada vermelha, partia pro ataque. Ele pensou que tudo estava perdido agora, antes mesmo de começar, mas para sua surpresa ele conseguiu desviar do primeiro golpe e disparar contra o inimigo. Infelizmente, as suas balas erraram. Enquanto ele perdia o equilíbrio, ele quase caiu. O inimigo continuou avançando e, aproveitando da instabilidade dele, ele desarmava com facilidade. Agora sem armas, o Linhe teria que enfrentar a espada vermelha apenas com a sua força física. O inimigo parecia certo da sua vitória. Ainda assim, naquele momento de dúvida, o Linhe percebeu que não podia desistir. Aquela era sua segunda chance de vida. Ele ativou a sua habilidade Mestre Armeiro, o que permitiu ele modificar as propriedades da lâmina. Com o aumento de força, ele conseguiu parar o golpe da espada fácil. O poder aumentado da lâmina permitiu ele contra-atacar com uma força que ele não sabia que tinha. Com a habilidade de precisão, ele cortou a espada do inimigo, e então derrubava ele rápido. Apesar da vitória, o Linhe ainda tremia de nervoso. As suas mãos estavam trêmulas e a sua respiração pesada. Ele sentiu uma onda de frustração por não ter conseguido se acalmar depois da vitória. Enquanto isso, alguns minutos antes, 2 outros jogadores caminhavam pela arena, discutindo seus planos para reunir membros. Eles estavam falando sobre como era difícil ganhar batalhas no reino espelhado, especialmente com grandes clãs competindo. Enquanto o Linhe comemorava sua vitória, os 2 jogadores que o observam ficaram surpresos. Eles não podiam acreditar que um jogador de nível 1 com equipamento mínimo tinha derrotado um oponente 5 níveis acima. Na realidade, os 2 jogadores não estavam à procura de aliados, mas sim apostando dinheiro em outros jogadores querendo lucrar. Um deles verificou os ODS da aposta num site chamado Jardim dos Bastidores. O outro, por sua vez, analisava os movimentos do Linhe, intrigado como o jogador de nível baixo conseguiu vencer um oponente. O Linhe verificou suas próprias estatísticas. Ele tinha subido para o nível 5 e suas características tinham dobrado. Ele percebeu que precisava se tornar mais forte. Com determinação, ele imediatamente escolheu seu próximo oponente, uma cópia espelho classificada no lugar 55, conhecida como Strikes. O sistema teleportou ele para a arena. Os 2 caras estavam ali só esperando para apostar, mas eles ficaram confusos quando viram o oponente. Eles estavam em choque quando perceberam que ele tinha escolhido uma cópia espelho do nível 10, apelidado de Strikes. O cara de cabelo verde voltou à realidade percebendo que o Linhe tinha escolhido o oponente mais forte possível. Ele se perguntou o que aconteceria com a aposta deles, mas o cara de cabelo branco revelou que a aposta já tinha sido feita e não tinha mais nada que fazer. Ele esperava que em caso de derrota o amigo de cabelo verde não contasse a ninguém sobre essa aposta. O organizador das apostas então anunciou os ODS para a luta, mostrando as apostas feitas em Liu e Strikes. Quando eles viram isso, estavam desanimados. O total de apostas na vitória do Strike ultrapassam 200 mil, e ele já não tinha mais esperança. Nesse momento, ele apareceu diante do Linhe. O Strikes, com uma katana na mão, estava equipado com um conjunto de lutador persistente, enquanto o Linhe só tinha uma pistola, uma adaga e equipamento básico. A contagem começou e assim que o Linhe viu seu oponente, suas pernas tremiam de novo. Isso enfurecia ele ainda mais. Com apenas 2 segundos restantes para a batalha começar, ele assumiu uma postura de combate. Quando a batalha começou, ele não perdeu tempo e imediatamente avançou na direção dos Strikes. Embora a pistola dele fosse poderosa, sua precisão não era das melhores, e o Strikes conseguia desviar e bloquear da maioria dos tiros. Após alguns momentos, ele se cansou disso e foi desarmando o Linhe. Sem hesitar, ele vinha com um golpe fatal. Parecia que o golpe seria impossível de desviar, mas o Linhe não estava disposto a desistir. Ele ativou a habilidade especial e seus olhos brilhavam em azul. Ele dava um incrível salto para frente, desviando por pouco do golpe mortal. Depois de escorregar um pouco para trás, ele percebia que o cara não estava perseguindo ele. Com um momento para se recuperar, ele analisou toda a situação. Sua saúde estava em 20 de 160 e seu poder cognitivo de 28 de 30. A batalha tinha acabado de começar, mas o Linhe estava focado em sua sobrevivência. Ele estava um passo da derrota. Seus ataques comuns não conseguiam fazer cócegas no oponente, e ele percebeu que tinha escolhido o adversário errado. Ele deveria ter optado por um lutador mais fraco e usar esse tempo para aumentar o seu nível. Mas mesmo assim, depois de um momento de dúvida, ele voltou
voltou à sua postura de combate. Ele acreditava que para superar seu medo ele precisa continuar lutando, considerando que ficar parado não é uma boa opção. Em determinado momento ele se virava para o lado para evitar cair sobre o golpe que estava vindo. No entanto, Lin Ye subestimou a velocidade dele. Em segundo, Strikers estava atrás dele de surpresa. Ele percebia que não tinha mais chance de ganhar, então decidiu arriscar tudo. Antes do golpe fatal, ele virou para enfrentar o Strikers. Ele sacava sua pistola atirando. Em um confronto final, ambos trocaram golpes fatais. A katana do Strikers cortou Lin Ye, enquanto o disparo da pistola destruía sua cabeça. O sistema considerou que o Lin Ye causou um dano fatal mais rápido que o Strikers, e por isso ele foi declarado o vencedor dessa batalha. Mas o cara não é um sortudo, rapaziada. A sua recompensa foi uma grande quantidade de experiência, dinheiro e aumento de nível. Agora ele estava muito mais forte no nível 13, com todas as suas características aumentando para 17, exceto a resistência que subiu só um ponto de novo. Ele soltou um suspiro de alívio percebendo que teve à beira do colapso, mas ainda assim ele tinha vencido aquela batalha incrível. Muitas outras notificações chegaram, e a mais importante delas é que ele tinha atingido o nível 10 e agora a habilidade Renascimento tinha evoluído para a capacidade de escolher o seu próprio desenvolvimento. Enquanto isso, os dois caras que tinham apostado na vitória do Lin Wei estavam cercados por uma multidão pressionando eles contra a parede. Aqueles que perderam a aposta precisavam entregar todo o dinheiro para os outros participantes. Um dos caras começou a chorar perguntando se não tinha uma opção de passar apenas metade, mas o Gang tinha um olho só, apontou para eles e disse que essa opção não existe, eles têm que pagar tudo agora. O cara de cabelo branco não aguentou mais e gritou, dizendo que não acreditava que eles realmente pensavam que já tinham vencido. O Gang, apontando para a tabela, dizia que com certeza que o Strikers venceria, pois ele não podia perder para um novato. Se isso acontecesse, ele estaria pronto para fazer uma grande confusão nas apostas. Antes do Gang dizer isso, o Strikers era considerado um dos líderes entre as cópias de nível 10. No entanto, momentos depois, a tabela foi atualizada e todos ficam surpresos ao ver que ele foi derrotado. A multidão ao redor mal podia acreditar no que estavam vendo. O cara de cabelo verde estava radiante, feliz com a vitória, e os dois amigos ficaram contentes por terem ganhado dinheiro. Enquanto isso, o Prota retornava vitorioso da arena. Uma lista apareceu diante dele. Ele olhou pela primeira vez e não entendia o que significava, mas ele decidiu concluir o jogo. Quando estava saindo, a sua irmã entrou no quarto e chamava ele para bater o rango. Quando ele foi na cozinha, ele não perdeu tempo e já começou a mandar a boia para dentro. A sua irmã disse que tinha preparado os cogumelos favoritos dele, mas ele nem prestou atenção nas palavras porque estava imerso nos seus pensamentos sobre o Yuan World, onde tinha descoberto duas novas habilidades que ele nem sabia que tinha. A primeira era chamada de invasão, que oferecia um efeito incrível. O dano por segundo caiu de 50 para 25, mas o dano total era de cerca de 250 pontos. Além das suas habilidades, ele também pensava nos perigos dos seus oponentes e cogitava a ideia de formar a sua própria equipe. Depois de comer, ele agradeceu a sua irmã e foi para o seu quarto, o que deixou ela surpresa, pois ele mal tinha comido um prato. Agora voltamos no Yuan World. Nas construções no mundo do espelho, um homem estava aos pés do Gangzinho, implorando para ele o deixar ficar com metade do dinheiro. Porém, o homem não era tão simples. Ele dizia que todo o dinheiro que ele apostou na vitória do Strikers não era dele, mas sim da sua família. Se ele perdesse tudo, ele provavelmente vai ser punido. Gangzi, ainda zombando, dizia que há um minuto ele havia recusado tal oferta e agora estava oferecendo a mesma coisa. Antes que ele pudesse terminar de falar, um cara de cabelo vermelho apareceu e bateu na cabeça do Gangzi contra a parede, dizendo que ele teria que devolver todo o dinheiro perdido contra a aposta do Strikers. O cara de cabelo vermelho se chamava Jack e era da guilda da Nova Ordem. O Gang foi pressionado contra a parede, tentando explicar que havia vencido, já que ele apenas fez a aposta e não sabia que o Lin Wei escolheria a cópia do Strikers para derrotar. Mas o que ele disse pro Jack não o preocupou nem um pouco. O Jack respondeu que no fim quem sai ganhando foi o cara do cabelo branco, e mesmo que ele conseguisse escapar da responsabilidade, no mundo real as coisas seriam tratadas de outra maneira. O Gang tentou se defender o melhor possível, e para não ser incomodado na vida real, ele oferecia todo o dinheiro da aposta. O Jack recusava e disse que não precisava disso, e deixava o pobre homem ir embora. O Gang pensou por um momento com uma expressão séria, e disse que não tinha mais nada para oferecer como compensação. O Jack, assustador, apenas comentou sobre um favor que o Gang teria que fazer, e é claro, ele não tem escolha a não ser concordar com isso. Agora voltamos pro Prota, que depois do jantar entrou de novo no jogo para aumentar de nível. Ele sabia que não podia hesitar, pois no dia do juízo ele vai precisar estar preparado. Logo ele recebeu uma notificação confirmando a sua escolha, que era sobre melhorar a habilidade da cura Ki. Sem hesitar, ele confirmou
confirmou e logo recebeu 3 notificações. A primeira falava sobre a habilidade que ele havia escolhido, a segunda dizia que a contagem estava completa e que a sua força de combate era de 15,6. Além disso, ele recebeu um título de o guerreiro de nível baixo. Uma das maiores surpresas foi perceber que ao escolher a habilidade ele conseguiu um atributo duplo. Ao olhar suas estatísticas, ele fica surpreso porque os seus atributos subiram. Quando ele ultrapassou o nível 10, Lie ficou muito fraco e percebeu isso, pois ele pensou que, embora tivesse alcançado apenas o nível 13 com as suas novas características, ele estava no mesmo nível de um personagem de nível 26. Ele acaba refletindo que pode tentar derrotar o Strikers de nível 20 com a sua força. No entanto, de um cara inseguro, ele acabou se tornando alguém confiante e decidiu desafiar o Strikers de novo. Em seguida, uma notificação aparece pedindo a confirmação para a batalha com Strikers, e ele respondia que sim. Poucos segundos depois, as apostas começaram. Alguém lançou uma aposta e 2 caras que o Jack tinha pedido para espalharem a informação começaram a divulgar. Um deles apostou todo o valor na vitória do Prota, o que causou indignação no homem de cabelo dourado. Eles não precisavam fazer apostas, mas o cara de cabelo branco estava convencido de que agora o Jack não poderia fazer nada, pois mesmo se tentasse, ele não receberia apoio do seu grupo, chamado de Nova Ordem. O cara loiro percebia que o seu amigo deduziu que esse Jack forçou alguém a divulgar isso. No entanto, ele não entendia o significado de toda essa situação, já que era óbvio que ninguém apostaria no Lin Ye. Mas o cara não respondeu, pois a sua tarefa era apenas causar confusão. A cena mudou para a arena de batalha dentro do reino espelhado, onde o combate estava prestes a começar. De um lado, Strike de nível 20 armado com 2 katanas, com equipamento avançado, e do outro, Lin Ye de nível 13 com apenas uma pistola e equipamentos iniciantes. Ele começou a pensar que com uma reserva de poder cognitivo suficiente seria capaz de prever o momento certo de destruir ele. O sistema anunciava o início da batalha e o Prota não hesitou e atacou imediatamente. O Strikes conseguiu se defender com as suas katanas, repelindo todas as balas. Enquanto atacava, o Lin Ye tentava se aproximar cada vez mais, refletindo os golpes. Ele percebeu que os atributos duplos praticamente eliminaram a diferença de força entre os dois, o que aumentou a sua confiança. Agora as batalhas com oponentes de alto nível não seriam tão intensas como no início. Desviando de um lado para o outro, Lin Ye usava apenas a pistola e pensava sobre o quanto havia se tornado mais forte. Ele permitiu que o inimigo se aproximasse o suficiente para atacar ele. Com as suas adagas, ele tentou na cabeça do Strikes, pensando em finalizar a luta nos últimos segundos. Com um sorriso no rosto, ele estava prestes a ir com tudo. O Strikes, por outro lado, não conseguia acreditar que um fraco baixo nível fosse capaz de atacar ele. Ele ficou paralisado. No momento em que o Lin Ye viu o rosto do seu oponente, ficou confuso e não soube o que fazer. Como ele tinha desacelerado, houve tempo suficiente para formar um contra-ataque. No entanto, após desviar, o Lin Ye saltou para trás, evitando dano. De repente, ele foi tomado por uma onda de raiva ao se lembrar do seu oponente, parando a sua ação e segurando a cabeça sem saber como prosseguir. Ele não entendeu por que não atirou e pensou no fato de que ele estava com medo e também simplesmente temia sua própria morte. Olhando para o oponente e para a arma, ele pensava que nunca seria capaz de tomar o seu destino com as próprias mãos. O mais importante é que ele nunca cresceria se continuasse com medo. Ele apertava forte e entendeu que o seu futuro vai ser decidido aqui. Apesar do seu oponente, a garota também compreendia que apenas um vencedor sairia vivo dessa batalha. Dando um salto impressionante na direção dos Strike, eles se colidiram. O Strikes dava o primeiro golpe que quase passou a cabeça dele para trás, mas um Lin Ye conseguiu desviar se movendo rápido atrás. Então ele pegou pela cabeça, apontou a arma e nesse momento seus pensamentos eram que ele tinha crescido e se tornado uma pessoa diferente. Ele não hesitava nem por um segundo e disparava. Logo 3 notificações apareceram. A primeira dizia que ele derrotou o Strikes, a segunda que seu nível havia aumentado e a terceira que ele atingiu o nível 20. O rosto dele estava bem sério. Ele entendia que agora não apenas tinha crescido, mas também estava à frente de todos os outros jogadores. Enquanto isso, no lobby, aqueles que apostaram nele não podiam acreditar porque ele realmente venceu. Então o cara de cabelo verde comentava que as suas apostas não afetaram os outros jogadores, embora o Jack tivesse aberto uma segunda aposta em um Strike de nível 20 e ele ainda perdeu pro Lin Ye. Agora todos sabiam o quão forte ele era. O mesmo cara começou a pensar que depois de derrotar o Strike de nível 20, ele provavelmente estaria no nível 22 ou 23. Então ele pensava que ele só poderia lutar contra cópias espelhadas de nível 30. Mas o cara ainda não conseguia entender como Lin Ye tinha tanta confiança de que poderia derrotar uma cópia espelhada de nível 30. Eles supuseram que assim que o Prota enfrentasse o Strike de nível 30, ele provavelmente iria perder. Assim que o Lin Ye se teletransportou de volta pro reino espelhado, ele percebeu que estava diferente. Olhando para a tabela do torneio, ele viu uma cópia
espelhada do Strike de nível 30 ocupando o primeiro lugar. Se nas batalhas anteriores ele conseguiu provar a si mesmo que era mais forte do que os outros, agora ele precisa destruir a cópia espelhada que todos dizem ser invencível. Antes de entrar na batalha, começaram a surgir rumores ao redor do Prota, dizendo que um dos jogadores tinha reiniciado para se vingar, mas no final ele perdeu. A cópia invencível é o lutador mais forte, e o mais importante, ele ouviu que graças a essa cópia a guilda Nova Ordem se tornará mais forte por causa do Strikes. Depois disso, o Lia não hesitou em chamar o sistema. Com um olhar assassino, ele estava ansioso para lutar contra ele. O sistema perguntou de novo e ele não hesitou, e assim ele foi transferido. O Jack observava ele de longe e ordenou seus subordinados a abrirem apostas na vitória do Strike. Agora vemos dois caras, um deles abriu uma aposta na vitória do Prota, o que fez o homem de cabelo verde perder a paciência. Ele achava que o Linhe simplesmente não tinha chance contra um Strike de nível 30. No entanto, o cara de cabelo branco não ouviu as palavras deles, mas dizia que acreditava no Linhe. Logo fomos levados à arena onde o inimigo estava lá. A sua arma era bem comum, uma katana chamada de Última Vontade. O Linhe estava no nível 23 com uma pistola, uma adaga comum e equipamentos iniciantes. Depois de um momento, uma notificação apareceu informando que o atributo de inteligência havia superado os 100 pontos e o poder de conhecimento aumentou em mais um. Focados na notificação, ele não percebeu que a batalha tinha começado. O Strikes não perdeu tempo e atacou imediatamente, causando 411 de dano. O Linhe ficou chocado, pois apenas restou 18 de vida. O segundo ataque deveria terminar com o Linhe, mas de algum modo ele conseguiu se defender com a adaga e não bateu as botas. A cada segundo da batalha ele ficava mais irritado com seu oponente. Se ele tivesse se defendido um segundo depois, ele teria morrido mesmo. Com dificuldade ele conseguiu repelir o ataque e se esquivar para trás. Ao mesmo tempo ele causava dano no Strikes com a pistola. Cada bala voava com uma precisão impressionante. Ele não podia prolongar essa luta e tentou finalizar o mais rápido. No entanto, todas as suas tentativas eram em vão, pois o Strikes esquivava facilmente. Com um único movimento, o Strikes estava no alcance do Linhe. Ele estava prestes a acabar com a luta, mas o Linhe não esperava essa reviravolta. Para sua surpresa, o Strikes, que mal aceitou o ataque da adaga, ainda conseguiu causar dano, forçando ele a aplicar o tratamento constante. O Linhe não conseguiu segurar um ataque por um segundo. Se ele não tivesse reagido, o seu próximo ataque seria no outro mundo. No entanto, ele se recuperou a tempo. Ele desviava dos ataques. Imediatamente ele aumentou a distância entre os dois. Nessa hora, o Linhe mergulhou em seus pensamentos e percebeu que apesar das suas características serem iguais a de um Strike de nível 46, ainda assim ele podia pressionar, mas ele não estava querendo desistir. Ele entende que se aquele fosse todo o poder do Strikes, ele poderia facilmente causar dano. Foi então que ele decidiu usar a skill do Estudo da Bênção. Essa habilidade aumenta as características do alvo, além de ativar um estado incomum com duração de 1 minuto. O Linhe também estudou a maldição que poderia causar um de 10 efeitos, como fraqueza, envelhecimento, letargia, estupidez, fadiga, envenenamento e por aí vai, rapaziada. Depois de aprender a habilidade, uma notificação apareceu diante do Prota, dizendo que a bênção tinha sido apreendida. O Linhe não hesitou e gritou para ativar a bênção, pois ele entendeu que não tinha nível suficiente para derrotar ele agora. Momentos depois, uma notificação apareceu dizendo que ele havia gasto 400 pontos de poder cognitivo. O Strike estava desprevenido e ficava imóvel, enquanto o Prota preparava para o seu próximo ataque. Nesta hora, o Strike avançou com toda a velocidade com a intenção de acabar com essa luta, mas o Linhe pensou por um instante que assim que ele derrotasse o Strike, todos assumiriam imediatamente que ele escondia habilidades, o que vai tornar ele conhecido como o jogador mais forte. Mas ao recobrar a consciência, ele percebeu que o inimigo estava se aproximando cada vez mais. Mesmo se esquivando, não foi suficiente para evitar o Strikes, que já estava perto bastante. O Linhe então apontou a pistola e disparava. A primeira bala acertou o Strikes no peito, fazendo com que interrompesse o ataque que ele estava fazendo. Depois do primeiro disparo, Linhe não parou e continuou a mandar chumbinho para todo lado. Alguns segundos depois, mais de 10 buracos estavam no corpo dele, o que parecia indicar que ele deveria ter caído, mas com um sorriso no rosto, o inimigo parecia ter entendido o que vai acontecer. Enquanto recarregava o carregador, o Strikes percebeu que, em primeiro lugar, as características do Prota estavam muito altas. Além disso, ele possuía habilidades passivas que se ativavam nos momentos mais fatais. Essa era a verdadeira força do Strikes. Além disso, o sistema do Reino Espelhado trabalhava contra os jogadores NEP, o que dificultava ainda mais as vitórias. O Linhe entendia que era uma execução completa, então tomou uma postura de combate. A duração da bênção estava chegando ao fim, mas ele sabia que precisava acabar logo com isso. Então nessa hora o Linhe começou a atacar os Strikes, que estavam apenas 25 segundos de habilidade. Enquanto ele atacava, ele sabia
sabia que não podia perder, pois o seu objetivo é se tornar mais forte. A cada novo ataque, o Striker se aproximava mais do Prota. Com 15 segundos, o Linhe pulou para trás e lançou um contra-ataque. O tempo estava correndo e ele atacava e repelia os ataques do Strikes. A poucos segundos do fim da habilidade, uma bala disparada acertou bem na testa do Strike, destruindo a sua armadura. O Strikes começou a tremer violentamente e a sua arma caía das suas mãos. Ele parou de atacar e um momento depois ele estava sem forças e desabou no chão. A notificação do sistema aparecia, o corpo do inimigo estava no chão e o Linhe olhava para ele incapaz de acreditar que ele tinha vencido. Ele já imaginava os comentários que fariam sobre a sua vitória, pois agora o chamariam de o jogador mais forte. Além disso, suas habilidades ocultas eram incríveis. Alguém comentava que esses títulos não significavam nada para os jogadores de nível 30, pois eles pertenciam a mundos completamente distintos em termos de força. Para ilustrar, um dos espectadores explicava que no máximo um jogador de nível 30 era como o chão sob os pés do Prota, o que significava que jamais ele chegaria ao seu nível. A imaginação do Prota fez a autoestima dele disparar nas alturas, então várias notificações surgiam. A primeira parabenizava pela vitória, enquanto a segunda informava sua enorme recompensa, tanto em din-din quanto em recompensa. Ele mal podia conter a sua felicidade, pois não apenas ganhou dinheiro, mas também superou seu medo. Nesse momento, o sistema teleportou ele para o Reino Espelhado. Na sala de espera, o Jack assistiu à batalha e não conseguia acreditar que ele havia derrotado a cópia mais forte do reino. Mas o que mais enfurecia era o dinheiro que ele perdeu ao apostar na vitória do Strikes. Enquanto isso, dois jogadores que tinham apostados no Prota estavam lá gritando. Eles pulavam de alegria, até que um rapaz de cabelo branco sorriu com as perdas ao redor, dizendo que tinha razão sobre o Linhe. Por isso ele sugeriu que a partir daquele momento todos seguissem sempre os seus instintos. No entanto, seu amigo segurou seu braço, falando que ainda é cedo para comemorar, pois muitas coisas podem acontecer. E na vida real eles precisam mudar de apartamento para evitar que o Jack encontre eles. A cena muda agora para o mundo real na casa do Prota, onde ele estava sentado na sua cama refletindo sobre a vitória contra os Strikes. De repente a porta se abre e do outro cômodo uma garota aparece falando que ele provavelmente estava com fome. No entanto, ele tinha outros planos. Com um sorriso, ele falou que os dois vão sair para dar um passeio e comer um churras. Enquanto desciam as escadas, a garota perguntou pro irmão de onde ele havia conseguido tanto dinheiro, mas rindo ele respondeu que ela não acreditaria se ele contasse, pois ele ganhou uma grande quantidade no jogo que ele estava jogando. A irmã aceitou essa sem pedir mais detalhes, até que no dia seguinte a cena muda na casa do Prota. Ele faz uma compra pela internet. Depois de concluir a transação, ele recebeu a confirmação que chegaria em 2 meses. Sentado na mesa, ele não conseguia acreditar, pois em apenas 24 dias, o Yuan World deveria tomar o controle do mundo real, tornando aqueles 2 meses uma espera longa demais. Ainda assim, ele não tinha escolha, pois a loja mais próxima estava sem estoque. Em vez de ficar triste, ele reuniu sua determinação e percebeu que precisa ficar mais forte. A cena então muda e vemos duas garotas caminhando no longo da orla. Elas estavam envergonhadas, pois todo mundo estava olhando para elas. A amiga de repente decidiu perguntar para Yun por que o Linhe tinha chamado ela para um encontro. A Yun, porém, manteve um sorriso radiante de orelha a orelha e permaneceu em silêncio. Ela imaginava como apresentaria o seu irmão à sua amiga, pois esse era o seu verdadeiro objetivo. Afinal, a garota era muito atraente, ela vinha de uma família boa e, o mais importante, tinha um caráter maravilhoso. Se ela se tornasse a noiva do seu irmão, ela não teria que se preocupar com mais nada. Um momento depois, voltando à realidade, a Yun sorriu e respondeu que o seu irmão estava com muitas saudades. Sem muita expressão, a amiga perguntou aonde ela havia estado ultimamente, já que nem sequer respondia no grupo de trabalho. A Yun começou a suspeitar que a amiga pudesse ter um namorado, mas mesmo que isso fosse verdade, ela não desistiria dos seus planos. Nian, suspirando, ajustou o boné e disse que nem sabia como explicar. De repente, a garota gritou muito alto, revelando que seus pais estavam obrigando ela a jogar um jogo online incrível. A Yun ficou confusa com aquela resposta inesperada e não sabia o que dizer. Enquanto isso, vamos para um bar. O Jack, tomado pela raiva, atingiu com força uma garota ruiva que tinha chamado ele para tentar acalmar. A pancada foi brutal e a garota caía no chão. Mesmo ferida e lutando para não perder a consciência, o Jack continuou atacando. Uma multidão começou a se reunir ao redor, indignada com o que estava acontecendo. Afinal, aquela não é a primeira vez que o Jack agia dessa maneira. Ao perceber os olhares das pessoas, ele se irritou ainda mais e perguntou o que eles cochichavam sobre ele. No entanto, ninguém respondeu. Pelo contrário, um a um, todos começaram a se dispersar, correndo em direções opostas. O Jack, ainda insatisfeito, cuspiu na garota antes de pegar o celular. Ele atendeu a ligação imediatamente e perguntou se a pessoa do outro lado tinha encontrado o endereço do Prota. A resposta foi negativa, mas a pessoa falou que tinha
tinha um plano. O Jack ouviu e sem hesitar perguntou se era infalível mesmo. Quando ouviu que o sucesso era garantido, seu semblante mudou. Seus olhos furiosos deixavam claro que ele ansiava por vingança contra o Linhe. Com a voz cheia de malícia, o Jack falou que assim que encontrasse ele vai enviar o restante do dinheiro. A conversa terminou e a cena muda pro Linhe, que naquele momento tinha acabado de entrar no jogo. Ele estava parado diante de um prédio do reino espelhado. Ele pensava sobre o nível máximo das cópias de espelho, que era de nível 30. Então ele compreendia que no seu nível atual ele não conseguiria mais evoluir aqui, pois os inimigos são fracos. Então ele decidiu que era hora de partir. Virando, ele começou a caminhar na direção do Reino Destruído, um local onde poderia se tornar ainda mais forte. No entanto, ao observar a sua própria aparência, ele percebeu que não poderia continuar vestindo uma armadura inicial. Era hora de pensar em comprar coisas novas. Ele foi até a loja de armas. Ele se aproximava e uma janela do sistema abriu, exibindo os itens disponíveis. No entanto, ao ver os preços, ele ficou paralisado. A sua expressão deixava claro que ele simplesmente não poderia gastar tanto numa armadura. Desapontado, ele saiu na loja e continuou caminhando. Logo, ele percebeu que não tinha mais razão para permanecer aqui, pois esse lugar era impossível de obter a solução necessária para criar equipamentos. Por isso, ele decidiu ir para o Reino Destruído, onde ele conseguiria esse material com facilidade. Embora ele tivesse dinheiro suficiente para comprar diretamente os equipamentos de nível 20, ele preferiu não se apressar. Afinal, logo ele chegaria no nível 30 e além disso ele precisava administrar o seu dinheiro também no mundo real. Sem perder tempo, ele partiu em direção ao Reino Destruído. Lá ele pretendia juntar uma equipe, pois ele sabia que isso vai acelerar a sua evolução. Ao chegar, ele viu que muitas equipes estavam recrutando jogadores para explorar as masmorras. Alguns aceitavam jogadores de nível 20, enquanto outras buscavam aqueles de nível 30. Ele ficou de lado por um momento e acabou ouvindo a conversa de dois jogadores, que falavam sobre uma nova ordem da guilda. Eles mencionaram um recente ataque à masmorra do caos de nível 40, no qual 10 jogadores participaram, mas todos acabaram derrotados e teve seus status reiniciados. O Linhe sabia que existiam apenas 4 restrições para completar uma masmorra, independente do número de integrantes da equipe. Na verdade, quanto mais pessoas participassem, maior seria a recompensa final. No entanto, havia um detalhe crucial. Uma vez dentro da masmorra, não há saída até que ela seja completamente finalizada. Além disso, no Yuan World, morrer no Reino Destruído significava a reset total e a perda dos equipamentos. Por esse motivo, as equipes são muito criteriosas ao recrutar novos membros. Com as habilidades que ele possuía, o Linhe acreditava que seria aceito sem problemas. Então ele se aproximou do primeiro recrutador, mas foi rejeitado imediatamente, pois a equipe só aceitava jogadores de nível 30. Ele tentou em outro grupo, mas foi recusado por causa do equipamento. Na terceira tentativa, ele nem teve chance de falar, pois a equipe já estava completa. Frustrado e decepcionado, ele caiu de joelhos. Ele não conseguia acreditar que ninguém queria aceitar, mesmo depois de ele ter derrotado o Strax, um inimigo de nível 30. Ele pensou que a sua força deveria ser levada em consideração, independente do nível e equipamento. Desanimado, ele começou a pensar em explorar as masmorras mais fáceis para conseguir os equipamentos básicos. Mesmo assim, ele reuniu forças para se levantar e já preparava para seguir com a sua única opção. Logo em seguida, uma voz anunciou que uma equipe estava precisando de mais um membro. Curioso, o Linhe virou para ver do que se tratava. Sem entender exatamente, diante dele estava o Jack sorrindo. Com um olhar calculista, o Jack sugeriu que ele se juntasse à expedição em uma masmorra perigosa de nível 35. Trocando olhares com Jack, o Linhe percebeu que havia algo estranho naquela proposta. Ainda assim, o Jack continuou falando que garantia que a equipe tinha força suficiente para lidar com isso. Eles só precisavam de mais uma pessoa para completar, porque para que o portal de incursão fosse ativo era necessário mais um jogador. Surpreso, o Prota não conseguia acreditar no que via. Além disso, ele sentiu que já tinha visto Jack em algum lugar antes, mas não conseguia se lembrar da onde. O Jack, sem dar tempo para ele pensar, disse que se ele não estivesse interessado, ele procuraria outra pessoa. Sem querer perder essa oportunidade, ele foi aceitando a oferta. O Jack apenas acenou com a mão e mandou que o seguisse. Junto, eles foram até a entrada do portal de nível 30, destinado a um grupo de 10 jogadores. Ao chegarem no ponto de encontro próximo do portal, eles encontraram uma multidão. Os jogadores ao redor vestiam armaduras impressionantes. Os caras comentavam sobre a escolha do líder, porque ninguém esperava que eles recrutassem um novato com uma simples pistola. O Linhe observou os outros jogadores e logo percebeu que estavam muito bem equipados. As roupas roxas indicavam que mais da metade da equipe possuía equipamento de raridade atemporal. Ele segurou a cabeça, pensativo, porque se ele conseguisse roubar pelo menos algum desses equipamentos, até que de repente um dos jogadores gritou que como todos estavam reunidos, eles devem partir. Um homem careca se aproximou com um sorriso e
disse que ao chegar no nível 40 seria necessário trocar de equipamento, e se esse fosse o caso, ele poderia dar o equipamento antigo ao grupo. No entanto, o jogador apenas sorriu e recusou a oferta, a menos que alguém carregasse a sua armadura com 3 itens raros no inventário, que ninguém aceitou. O grupo então começou a se movimentar em direção ao portal, enquanto Lie seguia lentamente. Observando os jogadores, ele percebeu que todos pareciam se conhecer bem, e não entendia por que haviam sido chamados para uma missão de nível 35. Contudo, ao notar o sorriso malicioso da equipe, ele percebeu que essa amizade escondia segundas intenções. O portal abriu, revelando um grande deserto. No centro do cenário havia apenas um cristal misterioso. O Jack e outro jogador foram os primeiros a atravessar o portal e começaram a analisar o ambiente. Logo, um dos membros da equipe notou que o objetivo da missão era proteger o cristal. O Jack assumiu o comando e mandou cercarem o cristal. Todos seguiram a instrução, exceto o Linhe, que hesitou por um momento. Foi então que o Jack avisou que qualquer um que permitisse que os membros atingissem um cristal teria que pagar pelos danos com seu próprio dinheiro. O Linhe ficou surpreso com a organização da equipe. Ainda sem pressa para se posicionar, ele observou atentamente esse cristal. De repente, uma notificação apareceu. A missão estava sendo carregada. Depois, outra mensagem informava que a tarefa era de proteger o cristal por 3 ondas de inimigos. Na parte inferior da tela, ele viu a barra do cristal e a penalidade caso falhassem, que era morte para todos. Foi então que um grito interrompeu seus pensamentos. Alguém anunciou que os monstros estavam atacando. O Linhe olhou para o deserto, mas não viu nada além de uma névoa densa. No entanto, logo ele percebeu que essa névoa não era comum. De dentro da fumaça, um inimigo emergiu em alta velocidade. A criatura parecia uma aranha, mas possuía presas grandes. O homem careca gritou para o Linhe se aproximar do cristal, alertando que se ele não seguisse as ordens, ele poderia ser morto. Sem pensar, ele apenas obedeceu. Enquanto isso, um enxame de insetos monstruosos voavam na direção do careca. Ele segurava seu machado e parecia que o seu jogo estava prestes a terminar aqui. Mas o rapaz tinha planos diferentes. Com um único golpe do machado, ele destruiu vários besouros de uma só vez. Ele observou os outros, que também eliminavam grandes besouros como se fossem formigas, e percebeu que o trabalho em equipe deles estava no nível mais alto. O Prota entendeu que aquele grupo sabia exatamente o que estava fazendo. Ele percebia naquela batalha que não precisava se esforçar tanto, pois ele acabaria atrapalhando. O Jack destruía os monstros um por um, até que de repente ele parou e olhou para o seu aliado com a espada. Com apenas um olhar, o Jack e o aliado compreendeu que ele precisava deixar um dos monstros passar pro Prota. Sem hesitar, ele permitiu que o primeiro inimigo que atacou passasse por ele, fingindo que não teve tempo. A criatura avançava na direção do Prota com o objetivo de destruir o cristal. Com um sorriso no rosto, ele ouviu os outros, e bastou apenas alguns segundos para que ele derrotasse o inimigo. Naquele momento, ele pensou que apesar de trabalharem bem juntos, a sua força era equivalente à de um jogador comum, e que eles não chegariam perto da cópia dos Strakas que ele derrotou. Logo em seguida, uma notificação surgiu na sua frente, informando que ele tinha protegido o cristal da primeira de 3 ondas. Depois de exterminarem os monstros, eles se sentaram para descansar. Um deles comentou que o Prota era realmente habilidoso, pois à primeira vista ninguém diria que ele era um mestre. O homem da espada que tinha deixado o monstro passar se desculpava pelo seu erro. Se o 10º integrante do grupo não tivesse desaparecido de repente, não haveria falhas na defesa. O homem careca tranquilizou ele, dizendo para não se preocupar, pois o problema tinha sido resolvido. Em seguida, ele se virou pro Prota e avisou que na próxima onda ele teria que lutar ao lado deles na defesa. O rapaz sentado ao lado do Linhe sugeriu que eles poderiam convidar o Prota para se juntar à equipe. Então ele perguntou o que ele achava da ideia de entrar pro grupo, pois assim eles não precisariam mais procurar pessoas para formar o seu próprio. Além disso, jogando juntos, eles poderiam conquistar desafios de alto nível. O Linhe gostou muito da proposta e até considerou aceitar. Logo após isso, o homem da armadura negra perguntou pro Jack o que ele achava da ideia do Linhe se juntar a eles. O Jack sorriu e respondeu que não se opunha à entrada dele. Os novos integrantes precisam fornecer o número de telefone e o endereço real, pois isso os protegeria de situações como a que havia enfrentado antes. Ao ver isso, o Prota ficou confuso. Ele não respondeu nada e apenas continuou ouvindo. O Jack falava sobre o quanto havia sido difícil conseguir aqueles equipamentos, e no final, o Sam acabou pegando tudo pra si. Por isso agora eles tinham problemas com monstros. Se o Linhe quisesse se juntar a eles, ele teria que aceitar essas condições. O Prota ficou pensativo e entendeu a situação, mesmo que ninguém tivesse explicado. Depois dessas palavras, o Jack e seus aliados sorriam. Isso fez com que o Linhe ficasse ainda mais desconfiado. Eles disseram que o objetivo deles era chamá-lo para a incursão, e por alguns segundos todos ficaram paralisados sem saber o que fazer. Rapidamente, o Linhe se levantou e observou o grande número de jogadores de nível médio no salão. Ele percebia que aquilo não era coincidência. Eles o escolheram intencionalmente
finalmente. E assim que entraram na incursão, fingiram estar de boa. Depois, eles deixaram o monstro passar para descobrir qual o verdadeiro poder dele. No final, o convidaram para se juntar ao time. Com um sorriso no rosto, ele pensava que eles estavam tentando obter informações sobre o seu verdadeiro endereço. Olhando pro Jack raivoso, o prota não parou de falar, sugerindo que ele provavelmente era o responsável pelo reino do espelho da guilda Nova Ordem. Antes de se juntar a eles, ele havia ouvido a conversa dos mesmos dois caras, que comentavam sobre a guilda Nova Ordem que tinha o endereço de um cara de 20 anos capaz de derrotar os Strikes. Desde então, ninguém mais tinha visto esse cara. Com isso, o prota percebeu que o Jack reuniu todos aqui para descobrir o seu verdadeiro endereço e depois lidar com ele. O Jack tentou esconder sua personalidade e falou pro prota que provavelmente o confundiria com outra pessoa. Com a arma na sua mão, o prota falou que na realidade ele não queria entrar no time deles. Ele estava apenas pensando em ganhar um pouco de dinheiro e experiência com uma equipe forte. Porém, ao ver as suas intenções, ele percebeu que não deveria mais fingir. Afinal, eram inimigos e inimigos devem ser eliminados. O Jack se levantou encarando o prota com um olhar assustador, enquanto a equipe inteira do Jack cercava ele. Então ele começou a falar zombando a ideia do Linhe, achando que poderia derrotar 9 jogadores. Um dos integrantes do grupo atacou o prota pelas costas, gritando que ele era um sem vergonha. Nesse momento, a notificação surgiu informando que ele gastou 30 pontos de poder para aumentar o próximo ataque em 1500. No instante seguinte, o cara da espada caía duro no chão. Todos ficaram sem acreditar no que viram. Em um único golpe, ele derrotou um adversário 10 níveis mais forte que ele. Os caras que cercavam não entendiam isso. Algo começou a acontecer com o corpo do personagem que caiu. Ele começou a brilhar em um tom de azul intenso, como se estivesse sendo sugado para outra matéria. Depois da transformação, uma esfera desconhecida apareceu diante do prota, sendo chamada de Pérola Militar Azul. E essas são as pérolas que caem quando um jogador é derrotado. A possibilidade de receber um item aleatório do equipamento ou da mochila do jogador. O prota pegou a bola e, sério, perguntou o que há de impossível em derrotar 9 jogadores. O Jack furioso estava pronto para despedaçar ele. Então ele dava ordem para todos atacarem, e todos partiam pro ataque. Infelizmente para ele, o nosso prota já não conhecia mais a palavra misericórdia. Agora era só chumbo grosso. Poucos segundos depois, a primeira garota foi de F, assim como o homem do buraco na cabeça, e o prota foi deitando um a um. Ele sabia que ao derrotar esses inimigos, ele estava tirando a chance deles de sobreviver, mas infelizmente ele não tinha escolha. Ele não poderia ser derrotado aqui, então independente do que eles dissessem, ele precisava se tornar mais forte. Com sua força atual, ele não conseguiria proteger a sua irmã quando o Yuan World se tornar real. Então ele decidiu que precisava subir até o topo. Portanto, para alcançar o seu objetivo, o Linhe decidiu atravessar a montanha de corpos que se acumulava no seu redor. O Jack e o seu esquadrão ficaram paralisados, se perguntando por que não conseguiam derrotar esse cara. O rapaz estava irritado, embora já tivesse assumido que o prota era tão forte porque ele derrotou uma cópia do Strike de nível 30. Todos os aliados do Jack tentaram persuadir o prota a parar com isso, mas ele respondia que para ele isso não importava, pois eles poderiam simplesmente ir para a zona secreta do espelho e fazer o mesmo. O que ele perdesse, ele conseguiria recuperar em um único dia, mas com eles a situação era diferente. O equipamento seria perdido e eles não teriam força nem habilidades para derrotar personagens do reino do espelho. O Jack ficou ainda mais irritado e disse que poderia reunir pessoas para impedir o prota. Então ele começou a derrotar os aliados do Jack, algo que o próprio Jack não conseguia acreditar. Ele ordenava para que evitassem mais mortes, mas antes que ele conseguisse falar, 2 jogadores atrás dele estavam deitados no chão já. Enquanto seus aliados eram derrotados, ele se lembrou de um momento que havia saudado uma pessoa importante. Ela disse que ele deveria permanecer com os melhores jogadores no jogo Yuan World. Se ele conseguisse manter essa posição, não importava o que ele fizesse para isso, pois ele o apoiaria. Porém, olhando para eles, ele adicionou que se falhassem, ele não deixaria de apoiá-los, mas também revelaria todos os seus crimes. Quando Jack voltou a si, ele se deu conta de que todos ao seu redor estavam derrotados, restando apenas ele. O Linhe se preparava para acabar com Jack, mas ele se ajoelhou e começou a implorar por misericórdia. O jovem não respondeu e apenas encarou com um olhar sério. O Jack se sentia tão patético que deixava ele com raiva. Ele disse que se fosse poupado, ele revelaria o segredo sobre o Yuan World. O Linhe sorriu e pediu para que falasse imediatamente. O Jack pediu que o prota prometesse que não o mataria logo em seguida, mas ele foi lançado vários metros para trás. Ele disse que por que não queria falar, talvez fosse melhor ir para outro mundo. O Jack aterrissou alguns metros afastado do Linhe, mas não conseguiu desaparecer e nem se transformou em pérolas depois do impacto. Ele conseguiu sobreviver ao golpe e tentou se levantar tremendo. O Linhe ficou impressionado com a resistência do Jack, até que de repente ele ouviu um barulho vindo do fundo do deserto. Imediatamente ele
pensou que a segunda onda vai começar. O Jack dizia que o Linhe deveria conhecer alguns dos segredos do Yuan World para se tornar tão forte. O que mais surpreendeu o Jack foi o fato de que mesmo ele não conseguiu lidar com Linhe, por isso ele planejava relatar tudo isso ao seu superior. Mas provavelmente em breve o Prota morreria e voltaria ao nível 1. Erguendo-se, o Jack continuou dizendo que o Prota realmente achava que poderia resistir às pessoas mais fortes como ele. Isso seria impossível, já que eram poucas as pessoas que poderiam ascender sobre ele. Erguendo, o Jack começou novamente a implorar para que o Prota deixasse ele ir. Em troca, ele poderia revelar o seu segredo, e juntos eles usariam a força incrível do Linhe para limpar o restante do calabouço que restavam para os dois. O Linhe sorriu e perguntou por que ele achava que ele não conseguiria limpar esse calabouço sozinho. O Jack não conseguiu acreditar nas palavras dele, já que ele estava apenas no nível 28, e por mais forte que fosse, todo mundo tem seus limites. Mas de repente, o Prota perguntou e se eu tivesse equipamentos do nível 56, não seria difícil para mim passar de um calabouço de nível 35. O Jack não conseguia acreditar nisso, e o Prota segurava duas pérolas na sua mão e se perguntava se isso era por acaso o equipamento que ele não deveria ter. Ao olhar mais de perto, Jack viu a bola azul nas mãos dele. Ele não podia acreditar no que via. Com um sorriso confiante e cheio de determinação, o Prota gritou para que a bola azul se abrisse e liberasse o seu equipamento. Em um instante, ele apareceu vestido uma armadura amarela e preta. Ele usava uma blusa de tanque top gelada que lhe dava buffs incríveis. Um traje de combate rápido de rank roxo que protegia todo o corpo, oferecendo resistência, força, agilidade. As luvas de combate forneciam os mesmos atributos, botas de combate de alta velocidade, e o mais importante era a katana de luz de feixe, de rank roxo, que dava ao Linhe um bônus de 160 de poder de ataque. Agora o herói possuía estatísticas incríveis e ao fazer o cálculo de combate ele tinha habilidades de nível 46. Com um sorriso ele contou que deveria agradecer aos homens que acabaram de morrer pelas suas mãos, pois ele tinha ganhado equipamento praticamente de graça. Agora com isso suas habilidades tinham aumentado 3 vezes. O rosto do Jack agora nem se comparava porque ele não sabia nem mais o que expressar. Ele não conseguia acreditar que o Linhe tivesse aumentado as suas características em 3 vezes. Momentos depois ele percebeu que tudo estava começando a deixar ele irritado. A surpresa se transformou em raiva e ódio. Ele começou a gritar que por mais que ele fosse tão forte ele não seria capaz de limpar o calabouço. Isso era impossível. Ao redor dele, som de monstros se aproximavam com uma velocidade incrível. Então um dos monstros saltou sobre o cristal. Ele matava qualquer um se aproximasse sem nem piscar. Depois de matar uma formiga, vários outros apareceram. Centenas de formigas o atacavam atrás. Mas o Linhe não ia desistir fácil, uma por uma ele derrotava todas. O Linhe sabia que se não vencesse ele não conseguiria proteger a sua irmã. E graças ao efeito da pérola, ele não precisava usar a sua inteligência para eliminar os insetos. Ele estava pronto para defender bravamente esse cristal. A sua vida estava em risco e ele precisava garantir essa vitória. O número de cadáveres só aumentava, mas parecia não ter fim. Quando a saúde do Linhe caiu quase a zero, ele usou um feitiço de cura, permitindo que ele continuasse. Enquanto isso, Jack conseguia matar algumas formigas. Ele notou que a saúde do Prota estava baixa, mas para sua surpresa ele curou quase instantâneo. O Jack não acreditava nisso. Ele pensou que o Linhe usava poções raras e gritou para ele que isso não importava. O Jack acreditava que só precisava se esquivar e ele conseguia resistir mais tempo. O Linhe nem deu atenção pro Jack e estava concentrado em matar as criaturas. O Jack continuava gritando que ele pagaria pela sua arrogância, mas o Linhe comentava que mesmo que o Jack pedisse por misericórdia ou implorasse, isso não vai salvá-lo agora. Essas palavras irritavam o Jack ainda mais. Ele não acreditava que mesmo em uma situação tão desesperadora o Linhe estava confiante e ousado. O Jack atento percebeu uma formiga tentando atacar pela lateral e então derrotava ela. Enquanto isso, o Linhe continuava a eliminar uma quantidade impressionante de monstros atrás do outro. A sua saúde foi reduzida ao mínimo, mas ele usou a habilidade de cura mais uma vez. Horas se passaram enquanto ele matava formigas. Não havia vergonha no seu olhar, apenas um campo de cadáveres. O Jack à parte observava aquela grande quantidade de monstros no chão. Ele achava impossível que o Linhe tivesse tantas poções curativas, pois a quantidade de poções usadas por ele era muito maior do que qualquer jogador poderia carregar em um teste desse tipo. Enquanto Jack observava a pilha de corpos, ele não percebeu quando um monstro surgiu de repente, agarrando a sua mão e causando dano. A sua saúde caiu para o mínimo de novo. Ele queria usar uma poção de cura rápido, mas ao abrir seu inventário viu que estava vazio. Isso confundiu, pois ele entendeu que aquele era o seu fim. A sua saúde estava lá embaixo e os inimigos cercavam por todos os lados. Ele já não tinha forças para continuar lutando. O monstro começava a rasgar, atacando ele, ferindo todas as partes do seu corpo. Mesmo em uma situação tão desesperadora, o Jack ainda não aceitava o fato de que ele
ele morreria primeiro. Mas ao olhar pra ele percebeu que o Lin continuava lidando com todos os inimigos sem dificuldade. O rapaz continuava a observar tudo com um sorriso no rosto, porque não estava nem um pouco cansado e ainda tinha muita força. Ele até gostava de enfrentar os inimigos, afinal era assim que ele ganhava experiência e habilidade. Naquele momento, Jack foi derrotado e foi pro lobby com seu nível cancelado. Uma notificação apareceu mostrando que a equipe tinha apenas uma pessoa. Ao cumprir todas as condições, a recompensa pela conclusão do calabouço seria aumentada em 10 vezes. Depois de várias horas de luta contra insetos, ele agachado no chão, tentava recuperar o seu fôlego, mas uma quantidade impressionante de formigas derrotadas estava ao seu redor, porque agora finalmente a onda de ataque cessou. Os insetos paravam de atacar e ele olhava para a montanha de corpos e ficava aliviado, sabendo que antes da segunda onda, as formigas desapareceriam. Se isso não acontecesse, ele não saberia onde o cristal estava e não ia conseguir protegê-lo. Não muito longe, ele viu a inscrição Golden Orb. O orbe dourado permitia que o jogador recebesse 3 itens aleatórios do inventário de um jogador morto. Assim que ele viu o orbe, ele se levantou rápido com um sorriso. Ele não podia acreditar que realmente tinha encontrado um orbe dourado. Ao se aproximar, o prota pegou pensando por um momento, sabendo que não tinha força cognitiva. Ele teria cerca de 10 minutos para descansar, o que restauraria sua força pela metade. Naturalmente, isso não seria suficiente, pois ele estava na terceira onda. Ele se dava conta de que não devia ter atacado os caras tão cedo, devia ter esperado pela última onda. Agora tudo que ele podia fazer era esperar que o orbe dourado trouxesse algo valioso que o ajudasse. Quando ele fala as palavras para abrir o orbe, uma notificação aparece oferecendo uma escolha de equipamentos e itens. O Lin começou a pensar lógico, pensando que a força, agilidade e armadura logo atingiriam 100 pontos. Ele se perguntava se conseguiria pegar equipamentos que melhorassem essas 3 características. Por isso ele selecionou os equipamentos. Nessa hora a notificação dizia que o sistema estava abrindo o orbe. Ele recebeu um conjunto de equipamentos âmbar roxo e cinza, o que deu 10 de agilidade e 5 de sentidos. O mesmo segundo anel caiu na mão direita do prota. O terceiro item que ele ganhou foi uma pistola pêndulo de classe roxa que dava 200 de força e 30 de sabedoria, além de triplicar o dano de cada ataque. A pistola também tinha recarga automática, mas demorava 1 minuto para recarregar toda. O Lee ficava em estado de choque porque ele não conseguia acreditar no que estava vendo na sua frente. Para ele aquilo era simplesmente incrível. Ao ver as suas características, ele percebeu que 4 das estatísticas já tinham ultrapassado 100 pontos. Isso significava que a sua habilidade de combate estava mais forte do que nunca. Depois de pensar, ele se deu conta de que se não fosse pelos caras que atacaram, ele não teria se tornado tão forte assim. Então o prota agradecia com um sorriso no rosto. Fala meus mano, o vídeo vai ficando por aqui. Se estão curtindo a história do jogador que não levou os jogos a sério, dá aquela força para bater a meta e comenta a britadeira, se quiserem uma próxima parte. Mas assim vamos ficando com o nosso fracassado que deu a volta por cima com uma arma.